Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. O tema do nosso devocional é o sofrimento. O sofrimento pode ter inúmeros motivos ou propósitos para acontecer. No caso de Jesus, por exemplo, ocorreu para a propiciação dos nossos pecados. Vejamos o que diz Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus foi um justo que sofreu para que injustos tivessem uma nova chance, algo que contraria completamente o senso de justiça humano. Há um tipo de sofrimento que normalmente é visto na vida do cristão, que serve para o aprimoramento da fé. Paulo é um exemplo de cristão que causou muitos problemas por meio de perseguições antes da sua conversão. Porém, passou pelas mesmas dificuldades que causava. Em 2 Timóteo 3, do 10 ao 12, temos: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Este trecho nos dá a certeza de que não há como servir a Cristo sem sofrer com perseguições. Mas, como foi dito, Deus cuida dos seus servos que se entregam como sacrifício vivo. Paulo afirma que o que passamos nessa terra é irrelevante em relação com o que de bom haverá para nós no fim. Em Romanos 8,18 ele diz: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo confirma o seu posicionamento em 2 Coríntios 4, versículo 17, dizendo: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele explica um pouco mais sobre essa disposição em sofrer pela fé, como fica claro em 2 Coríntios 4, versículos do 8 ao 12, que dizem: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Entendendo o chamado de Jesus para apanharmos nossa cruz e suportarmos os espinhos na carne, como Paulo fez, é necessário aprendermos sobre desprendimento em relação à visão materialista dessa vida terrena, ressignificando o que é prazer, sofrimento e senso de cumprimento de dever. A esperança de Paulo, por exemplo, estava nas promessas divinas, como podemos ver em 2 Coríntios 5, dos versículos 1 ao 5, que dizem: Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Sobre as provas e tentações, Tiago escreve sobre a relação disto com o amadurecimento cristão. Vejamos o que ele nos diz em Tiago 1, dos versículos 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pedro também escreve sobre sofrimento, como resultado da privação da busca por prazer e satisfação do pecado.
1 Pedro 4, versículos 1 e 2 dizem: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nos versículos do 12 ao 16, ele complementa: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Em Salmos 119, 71, fica exposta mais uma função do sofrimento, a correção divina. Nele, o salmista afirma: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Entender o sofrimento de Cristo e o sofrimento que nos aprimora é uma chave para entendermos a missão de Jesus e a nossa missão nesta terra. Aprendermos a suportar o sofrimento e a não fugir dele é se colocar em uma posição de fraqueza para que a força de Deus nos sustente nos dias difíceis. Suportar as dificuldades, mesmo que sendo colocados lá de forma injusta, nos leva a um lugar de contemplação de uma pequena fração do preço que foi pago por Jesus, em nosso lugar. Concluímos que a palavra nos incentiva a não fugirmos de todo sofrimento, pois ele pode estar presente para nos aprimorar por meio de uma provação. O ouro refinado precisa ter passado pelo fogo para que as impurezas sejam removidas. É na fornalha quente que se vive o poder do Espírito Santo por meio de um grande livramento. Oremos assim então. Senhor Deus Pai, agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado em nossas dificuldades e aflições. Pedimos, Pai, que saibamos reagir da melhor forma quando formos perseguidos e maltratados por servir a Ti. Que possamos encontrar a saída das situações difíceis sem que caiamos em desespero ou pecado. Que sejamos capazes de discernir as provações que são colocadas à nossa frente, para que possamos enfrentá-las de cabeça erguida, Senhor. Nos faz firmes, Pai, para que passemos pelas fornalhas sem medo. Que os sofrimentos dessa vida não apaguem a nossa fé. Em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém.